Boa noite, irmãos. Muito bom, né? 24 anos. A gente fala assim, é muito, mas sei lá, eu acho que passou tão rápido. Para mim parece que foi uns 10, assim, né? Mas é um privilégio nós, como comunidade, existirmos há tanto tempo. E, inclusive, neste mês, aquilo que nós queremos abordar mais profundamente é a respeito das coisas que Deus tem colocado para vivermos como comunidade, no desafio de entender que isso são fundamentos, né? São pilares do que nós somos como igreja. É claro que aquilo que nós somos como igreja tem que estar ancorado naquilo que historicamente a igreja é, porque a igreja de Jesus Cristo é uma só, né? Que contempla não apenas todos os lugares onde o evangelho é pregado, como também todas as épocas, né? Todos aqueles que viveram o evangelho em todas as épocas comungam da igreja que a gente chama mística de Cristo, da qual todos nós fazemos parte. E especificamente eu quero falar sobre 3 coisas que são características que consideramos como importantes daquilo que é a nossa expressão como igreja. E o mais interessante é que estas coisas não são apenas conhecimentos a serem adquiridos, ou que você aprenda a recitar a cartilha correta, ou aprender os discursos corretos, mas você compreender um pouquinho mais sobre quem Deus é e quem nós somos nele. Porque uma vez que isso esteja bem resolvido, não há dúvidas de que você encontrará o seu lugar na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, que é esse organismo vivo do qual todos nós somos chamados a fazer parte, né? Então, será que a nossa cultura religiosa, ela está realmente interessada em conhecer Deus, em conhecer a vontade de Deus, ou nós repetimos as coisas meramente por tradições que podem se tornar viciadas nas suas propostas? Nós não somos contra as tradições de maneira alguma. Aliás, é exatamente visitando e valorizando aquilo que nós recebemos como tradição, inclusive da fé cristã, é que temos o privilégio de aprender com aqueles que já viveram coisas extraordinárias em Deus. Mas quantas coisas na nossa experiência religiosa são fruto apenas de uma repetição sem consciência? É isso que eu creio que temos que tomar cuidado, coisas que podem ter a melhor das intenções, mas que a gente vai percebendo que nos distancia daquilo que é o que a própria Escritura, a Palavra de Deus, traz para nós como orientação prática, né? Eu escuto muitos discursos convivendo com pessoas que às vezes me assustam. Eu falo como isso vai dominando o nosso coração e tomando aquela aparência de ser algo de Deus, mas a gente vai vendo que não é. Eu falei um pouco sobre isso até na semana passada. Na semana passada eu falei sobre como me assusta quando nós usamos aquele discurso do tipo: eu peço para Deus apenas saúde, o resto pode deixar que eu corro atrás, né? Ou seja, nós declaramos independência de Deus. Deus, me dá saúde que o resto eu resolvo. Ao invés da gente simplesmente reconhecer a nossa insignificância e se colocando diante de Deus, poder dizer: Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. Porque dá para viver na eternidade que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, mesmo que eu não tenha saúde. Fica parecendo que não ter saúde, Deus está devendo alguma coisa, ou que o diabo está reinando na nossa vida. E uma coisa que a gente não parou para pensar é que a nossa saúde é temporária. Estamos todos caindo aos pedaços, cada um numa velocidade diferente, e pode ser que muitos de nós que ainda acreditem que têm muitos anos, não terão. Agora, uma coisa é fato: fomos feitos, criados, almas imortais, para viverem diante de Deus, em graça, diante do seu amor, diante da sua justiça. E isso é muito mais importante até mesmo do que a nossa saúde, ou seja, a nossa rendição a Deus deveria ser maior do que apenas condicionar algumas áreas. Resolve isso daqui para mim, Deus, e deixa que o resto eu resolvo. Eu também já pensei assim muitas vezes. Eu já pensei: Senhor, deixa só eu ganhar na Mega Sena, o resto pode deixar que eu resolvo, né? E não acontece, e não vai acontecer, eu tenho que ser honesto quanto a isso. Mas há outras coisas que a gente vai criando como uma cultura na nossa cabeça e que podem estar desalinhadas com aquilo que representa ser parte da igreja de Cristo e ser um discípulo de Jesus. A outra que eu pensei aqui nesse momento é sobre quando dizemos
que o importante é ter fé. Se você tiver fé em qualquer coisa, isso é o que realmente vale a pena. Ora, gente, se qualquer fé se equivale, nós estamos dizendo, então, na prática, que o objeto dessa fé, ou seja, o próprio Deus, que deveria ser a inspiração e a motivação da nossa fé, ele não existe. Mas que, na verdade, mesmo que eu creia numa coisa e você creia em outra contraditória, que seja exatamente o oposto, o importante é acreditar. Então, o Deus é o nosso pensamento positivo. E isso, na boa, isso não funciona. Isso é apenas uma projeção de uma cultura religiosa que não se traduz por verdadeiramente conhecer a pessoa de Deus. E Deus é uma pessoa, viu, gente? E pessoas têm algumas características, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, que são verificáveis. Não dá para a gente usar esse tipo de critério que estamos, às vezes, equivocadamente usando para falar de Deus, nem para a gente falar uns dos outros, porque nós iremos desmerecer as pessoas. Nós iremos dizer assim, a vontade dela não interessa, o que interessa é a minha vontade para ela. Você acabou de virar um ditador da vida alheia, né? Você acha que todo mundo tem que pensar exatamente igual você, agir igual você, e isso, na verdade, não corresponde a algo coerente, pois Deus, ele tem a sua própria vontade, e o desafio da nossa caminhada de fé é compreender qual vontade é essa. Então, eu reservei aqui hoje para, nesse momento, a gente falar sobre 3 desses pilares do que vem a ser, o que como comunidade expressamos como um pilar da nossa cultura, pilares da nossa cultura, mas mais do que isso, que você entenda que isso aqui deve ser um pilar para a vida de todo aquele que diz que ama a Deus, que diz que quer conhecer Deus, que diz que quer a vontade de Deus para si, porque não tem outro jeito de conhecer Deus, essa é a verdade. Então, o primeiro desses pilares é o que nós chamamos de raiz na palavra de Deus, ou seja, nós estamos enraizados naquilo que é a palavra de Deus dada para nós, ou nós temos uma ideia de Deus que é fruto apenas, como eu falei, de coisas que aprendemos, mas nunca paramos para meditar no seu significado. Ou mais, nós podemos apenas estar seguindo práticas religiosas ensinadas por homens, em nome de Deus, mas nós nunca tentamos verificar se isso tem alguma coisa a ver com Deus mesmo. Porque gente prometendo coisas em nome de Deus é o que mais tem. No entanto, Deus não tem compromisso com aquilo que eu prometa no nome dEle. Deus tem compromisso com aquilo que é a sua própria vontade. E onde está a sua vontade? Onde que eu saio dessa superficialidade de uma experiência religiosa e chego ao verdadeiro conhecimento da vontade de Deus? E é exatamente naquilo que a gente diz que é a própria palavra de Deus. Só que aí, quando entra nesse tema, começa a dar alguns problemas, porque nós vemos pessoas que tentam usar essa ideia de palavra de Deus de maneira interesseira, Então se distorce a ideia de palavra de Deus conforme a própria vontade. Mas se nós formos, e aí ancorados em toda a tradição da igreja e no próprio testemunho apostólico, que é o que permanece até hoje, Nós podemos dizer, sem medo de errar, que a palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, conhecer a palavra de Deus é conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Nele está a plenitude da revelação. Tudo que eu disser sobre Jesus é menos do que aquilo que Jesus é, porque tudo que eu possa falar não é suficiente para definir uma pessoa. Eu não consigo explicar nenhum de vocês, por mais que alguns eu conheça intimamente. Todas as minhas palavras não fazem uma pessoa, porque uma pessoa é sempre mais do que aquilo que outros podem saber a respeito dela. Pois a palavra de Deus é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. E conhecer uma pessoa não é tão simples. Você tem a ideia de uma pessoa, você dá um nome para ela para conseguir referenciar qual pessoa você está se dirigindo. Mas conhecê-la envolve um esforço tremendo e um esforço contínuo. Então, eu e minha esposa temos 21 anos de casados, e o quanto nós nos conhecemos? Bastante. Mas não há mais nada para ser conhecido.
o quanto a gente se surpreende ainda e nos permitimos descobrir que há coisas que no nosso mais íntimo que ainda estão sendo reveladas. Ou seja, essa intimidade é maravilhosa. Se dizemos que queremos conhecer a Deus verdadeiramente, queremos sair de um relacionamento superficial, é importantíssimo que nós venhamos a conhecer esse Jesus Cristo, no qual todo o resto da fé se ancora. Todo o resto. Todo o testemunho de homens e mulheres, dos santos, dos teólogos, dos pais da igreja, de todos os mestres, tudo está ancorado na pessoa de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem mais nada nessa história. Então não importa tudo que nós construímos, o que realmente importa é a gente poder ir à fonte desse conhecimento. Só que, como eu posso conhecer Jesus? E aí, nós temos uma resposta até óbvia, né? Se a plenitude da revelação da vontade de Deus está na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos afirmar, sem medo de errar, porque isso é ponto pacífico em toda a cristandade, que a revelação suficiente e estabilizada a respeito de quem Jesus é, está nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. A Bíblia traz para nós aquilo que nós precisamos saber. A Bíblia fala sobre todos os assuntos? Não, não fala, mas ela fala sobre tudo aquilo que nós podemos e precisamos saber. Só que, como eu já disse para vocês, quantas vezes vemos pessoas que querem ler a Bíblia para os outros, mas não estimulam os outros a irem lá e terem um relacionamento direto com a própria Escritura. E por que isso é importante? Porque Deus, aprove a Deus, né, fazer algo maravilhoso. Fazer com que nós tenhamos, inclusive, uma dependência uns dos outros, porque não importa o grau de instrução, não importa a experiência ou ausência de experiência de vida que nós temos, como Deus faz com que aquilo que são as dádivas, os presentes mais preciosos que a gente recebe, do entendimento acerca de quem Deus é, nós podemos experimentar disso, cada um em uma pequena porção, e quando nós repartimos isso na vida uns dos outros, é extremamente precioso. Eu já contei várias vezes sobre alguns irmãos que eu tive o privilégio de conviver, quando eu era novo na igreja, mais de 30 anos atrás, e aí uma das coisas fantásticas era ver, por exemplo, um sujeito que mal era alfabetizado, e ele conseguia ler o texto com muita dificuldade. No entanto, como Deus era gracioso, e pelo poder do Espírito Santo, naquilo que era o mais ordinário, o mais simples, ele lia menos da metade do que eu lia, mas ele conseguia entender o dobro. Então, eu andar com ele era algo precioso para mim. Eu estava fazendo faculdade, e ele não devia ter nem a 4ª série. E, no entanto, que graciosidade que era a leitura bíblica que esse sujeito fazia. Lia o texto catando milho ali, com dificuldade nas palavras, gaguejando, mas ele conseguia entender algumas coisas que para mim era muito difícil. E aí você pode pensar, vou ficar em crise, né? Será que eu sou burro? Estou fazendo engenharia na época e eu sou burro, né? Passei em 7º no vestibular, passei em 2 faculdades, tudo pública, será que eu sou burro? E de repente eu percebi que não era apenas sobre essa capacidade de ter habilidades, né, para o estudo, para adquirir sabedoria e coisas do tipo, era sobre se relacionar com Deus e se colocar da maneira correta diante de Deus. Então eu colei nesse cara, eu falei, rapaz, eu quero ler Bíblia junto com você agora. Eu quero que aquilo que eu possa ter, que você não tiver, eu quero que você seja abençoado, e eu quero ser abençoado com aquilo que você tem. Então, gente, estimularmos uns aos outros para que a gente possa compreender que conhecer esta palavra de Deus, e isso vai invariavelmente, não tem jeito, né? Tem que passar pelas Escrituras, é algo fundamental. E por que conhecer as Escrituras, ou seja, conhecer as próprias palavras de Jesus, ao invés da gente ver já as interpretações das palavras de Jesus, porque quando eu estou pregando aqui, eu estou dizendo o que eu li nas Escrituras e então eu conto para vocês, mas vocês não devem acreditar em mim piamente, vocês devem, caso eu diga alguma coisa que foge aqui, irem nas próprias Escrituras e conferirem se de fato as coisas são assim. E se eu estiver errado, há uma responsabilidade mútua, de que vocês me procurem e digam, olha, eu acho que isso aqui que você falou não faz muito sentido. E eu terei o maior prazer de me retratar,
afinal eu não posso colocar palavras na boca de Deus. E um detalhe, se nós desprezamos que as Escrituras têm uma unidade e trazem para nós o desejo de uma pessoa, e como eu disse para vocês, pessoas têm características. Ao desprezarmos esta revelação das Escrituras, esse fundamento, essa raiz da palavra que nós estamos dizendo que para a Igreja de Cristo é fundamental, e para nós é fundamental, nós estamos, na verdade, dizendo que Deus não existe. Por quê? Porque o que é uma pessoa? Uma pessoa, basicamente, dá para definir por 3 características. Se não tiver essas 3, não é pessoa, tá? E uma dessas características se chama inteligência. Inteligência. Então, Deus tem inteligência? Quando você lê a Bíblia, você tem o privilégio de descobrir o tanto que Deus é inteligente. Quantas vezes, na própria lei de Deus, aquilo lá no Antigo Testamento, para um povo quase primitivo, vivendo em condições muito diferentes daquelas que nós estamos agora, Deus veio e deu uma instrução que não fazia o menor sentido. Mas o povo, porque recebeu isso pela boca de profetas e tudo mais, ouviu o que Deus mandou fazer e, ao fazerem, experimentaram de algum tipo de benefício. E eu posso listar um monte aqui. Leis acerca de higiene, leis acerca de alimentação, até mesmo leis acerca das próprias relações íntimas. Para vocês terem uma ideia, né, aquela ideia da circuncisão, faziam a cirurgia da fimose dos meninos judeus lá aos 8 anos de idade. Hoje nós temos provas científicas do quanto isso aumenta a fertilidade entre os homens em torno de 10%. E aí então parecia mágica. Você fala assim, como pode este povo lá no Antigo Testamento, eles eram tão abençoados, mas tão abençoados, que tudo que eles faziam prosperava. Até filhos eles tinham 10% a mais do que os outros povos. Pois é, mas Deus não explicou para quem não era capaz de entender. Deus, com toda a sua inteligência, veio e trouxe o preceito. Na medida em que nós compreendemos como isso funciona, o preceito não caduca porque ele ficou velho. O preceito caduca porque agora nós compreendemos o seu princípio, nós podemos ir além dele. Nós podemos não seguir as leis de higiene, porque aquilo que nós temos como saneamento básico e banheiro, né, vai além daquilo que o mandamento trouxe. Ou seja, o mandamento sempre foi bom, o mandamento sempre teve uma intenção, e isso é uma característica de Deus. Se desprezamos a palavra de Deus, desprezamos a inteligência de Deus. Outra característica de uma pessoa é a questão de sentimentos, ou seja, pessoas têm sentimentos. Eu já falei aqui também várias vezes sobre aquele exemplo, né, que você pega o seu cachorro e a sua esposa e coloca no porta-mala do carro num dia quente, deixa lá meia hora, e depois você vai lá e abre o porta-mala. Quem ficar feliz por te ver é porque te ama muito, né? A sua esposa vai querer te bater, vai chamar a polícia, a Lei Maria da Penha pelo que você fez. Mas o cachorro, mesmo tendo sido você que colocou lá, ele vai ficar tão feliz. E é engraçado, porque você diz assim, mas o cachorro não tem sentimentos, mas os sentimentos dele não são da mesma natureza que as pessoas, né? O cachorro não vai guardar mágoa, ele vai ficar feliz e vai pular em você e vai te lamber todo e vai ficar muito alegre de te ver. É estranho isso, né? Deus não é um cachorro, Deus não é como um animal. E, na verdade, Deus não é como os seres humanos é que são como Deus. Nós fomos feitos uma imagem visível de quem Deus é. E isso é um privilégio de exclusividade. Só que, se nós sabemos que trancar a esposa no porta-mala do carro no sol vai dar ruim, por que nos relacionamos com Deus como se aquilo que nós fizéssemos não pudesse também despertar no íntimo de Deus sentimentos bons e ruins? Deus é pessoa. E se você não quer magoar Deus, você não vai decepcionar Deus, porque Deus já te conhece, tá? Deus já sabe o que você fez, o que você vai fazer. Se Deus condicionasse os afetos dele à nossa competência, Deus seria o mais decepcionado de todos. Agora, Deus faz as coisas maravilhosas na nossa vida, mesmo sabendo quem nós somos. Mas uma vez que Ele está dizendo que fomos feitos agora novas criaturas, fomos chamados para uma vida melhor, o quanto estamos nos esforçando por viver da maneira que Deus está dizendo.
E como que eu posso fazer isso? Conhecendo a sua vontade que está expressa nas Escrituras. Então Deus tem sentimentos, e se você não quer entristecer a Deus, né, e a palavra diz que o Espírito sente, o Espírito Santo, é como se ele ardesse em ciúmes, você imagina isso, né? Fala, mas Deus vai sentir isso? É óbvio que essa é uma expressão linguística para dizer como que ciúmes dói na gente, né? Agora você imagina o ciúme santo de Deus. Deus dizendo assim, eu fiz de você um filho ou filha de Deus, eu fiz de você agora parte da minha família, eu te fiz para a eternidade e, no entanto, você ainda continua vivendo como se não fosse isso. Como eu posso, então, não fazer isso? Conhecendo a vontade de Deus que está nas Escrituras. E a terceira característica de pessoalidade é exatamente o conceito de vontade própria. Nós sabemos que as pessoas têm vontade. As pessoas têm vontade. As pessoas, assim, basicamente, não podem ser adestradas. O cachorro a gente pode adestrar. Eu tenho 2 cachorros, 3 gatos, então, de bicho eu tenho um monte de exemplo para citar aqui, né? E os meus cachorros são cachorro mesmo, tá? Não são nem meus filhos, nem nada do tipo. Agora, os gatos são um pouquinho mais, porque eles deixam a gente morar na casa deles, né? Eu descobri que eles acham que são donos da casa já. Mas o que acontece? O cachorro, você condiciona ele, e dali um pouco ele faz e repete aquilo, mesmo que não tenha mais ninguém para mandar. O gato, você não consegue fazer isso de jeito nenhum. No entanto, as pessoas não são assim. Nós sabemos que cada um tem a sua vontade, e muitas vezes a nossa vontade é contrária até mesmo àquilo que é lógico. Deus não é tão burro. No entanto, Deus, para ser uma pessoa, Ele também tem vontade. Deus olha para cada indivíduo, ou seja, gente como cada um de nós, e Ele vira e manifesta a sua vontade, dizendo assim, eu vou salvar essa pessoa. E aí você vive agora com o Espírito Santo, trabalhando na sua vida, fazendo com que você seja conduzido a desejar Deus, porque você só pode desejar Deus quando Deus te deseja primeiro. Imagina nessa situação a vontade de Deus se manifestando, ou seja, Ele decidiu, e isso para mim soa muito ilógico, salvar gente que não presta como cada um de nós. E sabe por que Deus salva gente que não presta? Porque não existe outro tipo de gente, tá? Então, nós só nos tornamos pessoas melhores, pessoas em que alguma dignidade e alguma virtude que realmente perdura existe quando o próprio Espírito de Deus trabalha na nossa vida. E para a gente não ficar só, né, naquilo que seria uma argumentação, nós temos uma referência bíblica onde o próprio Senhor Jesus fala sobre o poder das Escrituras. É óbvio que aqui ele está se referindo ainda ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não estava compilado, né, da forma que nós temos hoje, mas é um texto que exemplifica isso tudo, a importância de que a gente dedique a nossa vida a conhecer a palavra. Isso é um pilar para a vida de todo aquele que diz que quer viver diante de Deus, quer conhecer Deus, quer ser um cristão. E esse texto está em João, capítulo 5, verso 39, e diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testemunham de mim. Ou seja, você quer conhecer Deus, você quer conhecer Jesus Cristo, vá na Bíblia. Não fique apenas naquilo que são as histórias contadas, ou as interpretações a respeito de Deus e de Jesus. Então, isso é um dos pilares importantíssimos para a nossa vivência. E eu quero falar sobre mais 2 ainda. O próximo é a importância de nós nos tornarmos pessoas que saem do ambiente do comodismo, do ambiente de direcionarmos todos os nossos esforços apenas a cuidarmos dos nossos interesses e valorizamos a nossa presença ativa naquilo que é a expressão da igreja em todos os lugares onde a igreja é a igreja. O que isso significa? Significa que a ideia da igreja, e a palavra igreja no original lá em grego, significa comunidade. Tá? Significa comunidade. Então não tem como você pensar, ou assembleia, não tem como você fazer uma assembleia de um indivíduo. Não faz sentido uma comunidade de uma pessoa.
No entanto, quantas vezes nós dizemos que queremos fazer parte da relação com Deus, mas nós não queremos fazer parte daquilo pelo qual foi todo o sacrifício e o esforço de Jesus Cristo, que é exatamente derramar a sua vida para que a sua igreja seja salva. Eu já falei para vocês sobre esta igreja, a natureza dela, que ela não apenas não é esta comunidade, mas é todo lugar onde o evangelho de Jesus Cristo é pregado. Então, será que nós compreendemos a importância de fazer parte desse negócio? Deus não precisa da ajuda de ninguém. É fato que Deus não precisa da minha palavra, da minha argumentação, do meu empenho para que Ele faça alguma coisa. No entanto, quando Deus usa cada um de nós, nas pequenas coisas em que Ele nos usa, isso é mais um privilégio para nós do que qualquer outra coisa. Afinal, Ele é todo poderoso, e se Ele quisesse, Deus aparecer na Tubal Vilela, 10 horas da manhã, a hora que o banco abre, né? Todo joelho se dobra. Tanto que a própria Escritura diz que no último dia, todo joelho se dobrará. Até mesmo o diabo não vai ter dificuldade nenhuma com Deus, porque ele sabe muito bem quem Deus é. Não é essa a questão. A questão é que o Senhor decidiu se revelar, não a partir apenas de um conhecimento, não apenas a partir da experiência de que você agora, sabendo a palavra, seja obrigado ou constrangido, mas através de um relacionamento. E esse relacionamento, ele vai acontecer através de um empenho de que nós nos tornemos ativos neste lugar que é onde o Senhor deseja nos abençoar. E esse lugar é a sua igreja. Então, fazer parte dos planos de Deus é um verdadeiro privilégio. E será que nós compreendemos essa responsabilidade? De onde vem esse conceito, se a gente puxar isso da própria natureza de Deus? Gente, Deus sozinho é comunidade. Aliás, a palavra Deus sozinho é até uma contradição, né? Você imagina Deus sozinho, já está o Pai, Filho e Espírito Santo. Sozinho. Ou seja, sozinho nós temos 3 pessoas em uma. E esse é não apenas um conceito teológico, mas exatamente a profundidade daquilo que somos desafiados a viver. Cada um de nós. Nós entendemos que você vai ser salvo na individualidade, mas a sua salvação não é a sua salvação é para, porque se a sua salvação fosse o propósito de Deus na sua vida, quando você reconhecesse Deus, seria já te tirar dessa vida e te levar logo para o céu, ou qualquer outro destino que Ele queira te dar. Mas não, o que eu estou querendo dizer? Tem gente que está querendo ser salvo de alguma coisa, salvo de ser condenado, salvo de ter sido uma pessoa má. Mas, na verdade, nós somos salvos para, e isso é muito maior, muito mais rico do que apenas esse conceito de ser salvo de. Nós somos salvos para nos tornarmos pessoas que, do mesmo jeito que foram abençoadas, agora podem abençoar outros. Pessoas que conhecem Deus e que outros poderão ver Deus através da maneira pela qual nós vivemos. Nós somos salvos para que a luz de Deus brilhe na nossa vida, nas coisas mais simples, nas coisas mais ordinárias. Ou seja, nós somos salvos para abençoar uns aos outros. Nós somos salvos para que, do mesmo jeito que já fomos abençoados, outros possam ser abençoados também. E há 2 textos aqui na Escritura que, para mim, falam muito forte sobre isso e que nós precisamos nos atentar. O primeiro está lá no Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 18, verso 1, que diz assim: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge neste ato contra toda a sabedoria. Ou seja, Salomão, lá quando escreve os provérbios, ele deixa absolutamente claro que aquele que tenta andar sozinho, é claro que ele quer fazer tudo segundo a sua própria cabeça. Só que isso não é algo sábio. Isso não é algo sábio. Você vai andar muito rápido, mas pode ter certeza que você cometerá muitos erros. Ah, mas eu quero andar com Deus, mas eu não quero andar com as pessoas. Pois é, nem Deus tomou esse caminho, mas a gente quer tomar. Você consegue imaginar a pessoa de Jesus Cristo, a encarnação do Filho de Deus,
a plenitude da virtude dentro de uma pessoa. Eu não sei, logicamente, como é que se enfia o infinito no finito, porque é isso que aconteceu. Cristo andando como um de nós, tendo que ir no banheiro, tendo que comer, tendo fome, passando frio. Você imagina essa pessoa de Jesus Cristo, e ele tem lá os seus 12 apóstolos, e dentre os 12 apóstolos, ele tem um que ele sabe que é o traidor, e ele faz com que todos sejam tratados como amigos. Ele chama Judas de amigo até o último minuto, e mais, ele consegue fazer tudo isso que se tornou a igreja de Jesus Cristo ao longo da história, ao ponto dele dizer, as minhas palavras não vão passar. Certo? Pode passar tudo, mas as minhas palavras não vão passar. E de fato isso acontece. Agora, Jesus faz isso por intermédio daqueles 12 homens que, quando você lê a Bíblia, você toma até raiva. Quando chega no livro de Atos, já fica um pouquinho mais legal, porque agora os caras estão crentes, convertidos, né? E ainda fazendo alguns errinhos aqui e ali, você vai vendo Deus ajudando e conduzindo, de modo que a igreja se tornou aquilo que se tornou. Mas quando você lê os evangelhos, dá raiva, dá raiva. Você pega e fala assim, meu Deus, esses discípulos é um bando de cabeças duras, de homens teimosos, de homens que querem ensinar a Deus como é que as coisas deveriam ser feitas. Ou seja, o próprio Deus se submeteu a conviver com pessoas desagradáveis, que acham que sabem todas as coisas, e ele não descartou essas pessoas. Ele fez com que a sua presença ali se tornasse uma bênção tamanha para a vida de cada um desses homens, que estes homens é que foram capazes de fazer com que o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo chegasse até nós. Agora, quando chega a nossa vez, nós dizemos assim, não, eu quero Deus, mas eu não quero as pessoas. Então, não existe essa opção. Não existe essa pessoa. Essa opção para cada um de nós, viver apenas com a pessoa de Deus e desprezando as demais pessoas. E um outro texto, Hebreus capítulo 10, verso 23, diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha que legal, né? É para que a gente se estimule mutuamente, e para que a gente não se afaste simplesmente porque é mais cômodo para cada um de nós. É claro que é mais cômodo, gente. É claro que é mais cômodo. O mais fácil é a gente se isolar. Não vai ficando difícil quando a família cresce, ou quando a gente começa a ter a nossa própria casa e a nossa própria família, a gente se reunir com todos os parentes, né? Minha família é imensa. E confesso para vocês que eu tenho que viajar para visitar os meus parentes lá, às vezes é um tremendo sacrifício. E mesmo a minha família só aqui em Uberlândia, que é bem pequena, tem vez que a coisa é difícil. Tem vez que a gente tem que participar de alguns eventos, onde você, colocando ali na balança, fala assim, quer saber? Eu devia ter ficado em casa. Eu não deveria ter ido. Pois é, mas a gente não pode viver dessa forma. Daqui um pouco quer todo mundo trabalhar home office, todo mundo na internet, nós literalmente não queremos ter relação com absolutamente ninguém. E isso é o oposto daquilo que representa esse esforço pela presença ativa que deveríamos ter na vida uns dos outros, e inclusive do significado de ser igreja. Ser igreja é estarmos juntos, é cuidarmos uns dos outros, e não é escolher quais pessoas nós queremos cuidar. Na nossa família a gente não tem esse privilégio, não é verdade? Na nossa família nós temos aquele tanto de gente desagradável, que por mais que um ou outro seja mala, ele é o meu parente, ele é o meu primo, ele é o meu tio, ele é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é aquele que eu tenho que abraçar e falar, esse aí o problema é meu. Isso talvez para outras gerações era um pouquinho mais intuitivo, mas para nós, nesse nosso egoísmo, a gente começa cada um priorizando apenas as nossas próprias agendas. Isso não é saudável. Imagina se Deus tivesse priorizado apenas aquilo que lhe parece
o seu próprio interesse. Deus fala assim, eu estou aqui no ápice da minha santidade, não preciso de nada porque eu tenho tudo, e aí eu crio essa humanidade, dou a ela uma liberdade, ela se torna isso, aí quer saber? Não vou sujar as mãos com esse negócio, estalo os dedos, faz com que todo mundo desapareça, eu acho isso extremamente lógico, né? E no entanto não é isso que Deus fez. Deus se envolve, Deus se envolveu com cada um de nós, e nós fomos chamados para viver a mesma coisa. Portanto, sermos uma presença ativa na vida uns dos outros, e na igreja de Jesus Cristo, é algo importante. O terceiro e último pilar é a gente entender o significado da verdadeira amizade e comunhão, como fundamento para uma espiritualidade que faz sentido. Nós precisamos de amigos, nós precisamos andar com pessoas que almejem conhecer Deus ou que estão indo para o mesmo lugar onde a gente deseja ir. Isso é muito sério. Por quê? Porque sozinho às vezes é difícil. E por que é difícil? Porque há muitas questões que nos afetam nessa jornada, há muitas questões que nos distraem. É a mesma coisa quando você pensa em algo que é para o seu bem, mas eu sei que é difícil. Por exemplo, ir para a academia, fazer algum tipo de exercício, atividade física. Ir sozinho, às vezes é difícil, mas quando você tem alguém que você combinou, que vai passar na sua casa às 6 horas da manhã, tem dia que você vai na raiva, você já fica lá 5 e pouco pensando, tomara que a pessoa não venha hoje, mas aí o mala veio e toca a sua campainha e você fica assim, meu Deus, agora eu tenho que ir na força do ódio, na raiva, né? Mas em médio prazo, quantas vezes essa pessoa te motivou e quantas vezes você motivou ela? Quantas vezes nós somos a inspiração uns para os outros? Pois esse pilar da amizade e comunhão é o que nos cura do individualismo e do isolamento. É o que faz com que a gente tenha ânimo para viver em comunidade, não apenas num culto litúrgico, não apenas naquilo que nós fazemos almejando Deus, mas aquilo que nós afetamos a vida uns dos outros. Ou seja, nós nos tornamos verdadeiramente família. Gente, a minha família, como eu falei que minha família é grande, todos os meus parentes lá, você imagina assim, tudo que você imaginar de problema, eu tenho certeza que na minha família teve ou já tem, ou tem ou já teve. É normal. Você pode pensar no problema que você tiver. E muitas vezes, quando eu era criança ou adolescente, eu questionava os meus pais, eu falava assim, como é que você aguenta esse tio que é desse jeito, esse meu tio parece que não vale nada, e aí o meu pai, com todos os afetos possíveis, falava, esse meu irmão, ele já me sacaneou assim, 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 assado, mas ele é meu irmão. Então, tem coisas que eu tenho que ajudar ele, porque senão ele vai se complicar ainda mais, eu tenho que dizer não, mas tem coisas que eu sei que vai dar errado, mas é meu irmão, e eu preciso cuidar do meu irmão. Eu demorei muito tempo a entender esse tipo de coisa, e isso é exatamente o sentido de uma verdadeira amizade, de uma verdadeira relação de comunhão. Você se colocar num lugar de vulnerabilidade, onde você se permite ser conhecido pelos outros, e mais, você agora se deixa afetar por aquilo que é o interesse e as dificuldades do outro, ao ponto de fazer com que aquilo seja seu. Uma história que eu já contei aqui várias vezes também, uma vez eu emprestei uma moto para um irmão, que estava passando uma necessidade difícil mesmo, e roubaram a moto. E aí beleza, né, gente? A Bíblia já fala claramente qual que deve ser a nossa postura, não tem nem discussão. O livro de Provérbios vai dizer para você assim, olha, não empreste, porque se você emprestou e você tiver que escolher depois entre a amizade ou o bem, você vai ter que ficar com a amizade. Então, não teve crise. Entre eu e esse irmão, a coisa estava resolvida. Só que aí sabe o que aconteceu? Passou assim uns 3 meses, um outro irmão, que era o Rafa, que estava aqui com a gente, voltou do Peru, e aí quando ele voltou, ele teve que vender tudo. E aí ele chegou, ele não tinha carro, e ele estava procurando um carro usado para comprar, com a grana do que ele vendeu lá, e ele ficou assim 1 mês a pé. Aí eu vendo o irmão a pé, eu falei assim, irmão, eu tenho uma moto lá, porque eu tinha outra moto, eu tinha 2, Uma veinha, que era a que eu tinha emprestado, que roubou, e a outra moto boa, que é a que eu uso, Falei para ele, irmão, eu tenho uma moto para te emprestar. Ele riu, ele falou assim, Ari, você emprestou uma moto tem 3 meses e roubaram. Como é que você vai me emprestar essa moto? Eu falei, emprestando. Ele falou assim, mas e se roubar?
Eu falei, então, a Bíblia continua valendo do mesmo jeito. Eu estou te emprestando sabendo que se roubar, você não tem como me pagar. Aí fala assim, você é doido? Talvez sim. É óbvio que eu não consultei minha esposa para isso, eu só fiz, né? Porque ela seria a voz da razão. Mas sabe qual foi o meu sentimento? E isso é amizade e comunhão. Eu falei para ele assim, eu prefiro correr o risco de ser roubado mais uma vez, porque o outro irmão não teve culpa, ele foi roubado, do que ver você andando a pé um mês, cara. Porque é dureza. É dureza. Eu falei, eu tenho uma caminhonete velha aqui, eu ando de caminhonete, você anda de moto. E aí eu emprestei a moto para ele e não roubaram não, ele conseguiu devolver, né? Graças a Deus. Será que nós temos amigos que são desse jeito? Será que nós compreendemos isso? Né? E aí, gente, encerrando aqui, que a gente entenda que onde há família, não há obsessão por direitos. E a comunhão e a amizade é exatamente a construção de uma relação onde a gente não fica fissurado no direito. A gente fica fissurado no dever. Quem pensa no direito não quer ter filhos. Quem pensa no direito não assume a responsabilidade por algo sabendo que pode ficar no prejuízo. Imagina quando você tem aquele seu parente que é dependente químico ou tem problema com alcoolismo, e aí você vai lá, o ajuda e vai pôr ele na clínica, e aí vai dar errado, e aí depois você vai ter que, com toda paciência, cultivar de novo o relacionamento, e colocar de novo, e sair, e de novo, e sair, e às vezes isso é uma luta da vida toda. Se você colocar na ponta do lápis o quanto você vai gastar de saúde emocional, de dinheiro, de empenho, de desgaste, por tentar fazer o melhor por aquela pessoa que é da sua família, você vai virar e falar assim, melhor largar para lá. No entanto, a gente não faz isso. Deus não desistiu de nós, mesmo a gente repetindo os nossos pecados. E nós, igualmente, como somos alcançados, né, pela palavra de Deus, nós entendemos que família não se trata de direitos, se trata da responsabilidade. Então, eu vou gastar quanto? Eu vou gastar o quanto eu puder, o quanto for necessário. Imagina que para salvar sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, ou às vezes o seu irmão, você tivesse que vender o seu carro ou a sua casa. Não é tão caro. Não é tão caro. E talvez seja por isso que às vezes não queremos nos aproximar tanto uns dos outros. Porque a gente não quer se envolver e a gente não quer assumir o custo dessa amizade e dessa comunhão por mais pessoas do que aquelas que a gente já sente algum tipo de obrigação. Deus não tinha obrigação nenhuma de nos salvar, e no entanto Ele o fez, que a gente possa seguir o mesmo exemplo e viver isso como um pilar para a nossa vida. Encerrando, Efésios capítulo 4, verso 24, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Então, Deus nos dá o privilégio de sermos amigos e de sermos irmãos. Mas viver nessa verdadeira família, que é a Igreja de Jesus Cristo, demanda de cada um de nós transparência, ausência de máscaras, um esforço para que a gente divida a nossa vida com outras pessoas. Que o Senhor nos ajude. 24 anos de comunidade, e o que é 24 anos perto dos 2.000 anos de história da igreja? É muito pouco. No entanto, o fundamento é o mesmo, e esse fundamento, ele tem que ser lembrado e considerado na vida de todos aqueles que dizem amar a Deus. Amém? Vamos orar, e que você possa colocar a sua vida diante de Deus, reconhecendo dentro daquilo que eu falei, o que eventualmente possa estar precisando de algum ajuste. E resolva com Deus. Pode ter certeza que o Senhor te escuta. E pode ter certeza que tudo isso que eu falei aqui é para todos nós, para todos aqueles que têm sido levados a desejar Deus. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe da nossa dificuldade, o Senhor sabe da dureza que é, Pai, nós vivemos as coisas mais simples que a Sua palavra traz para nós. Pedimos a ajuda do Seu Espírito Santo. Pedimos que nós venhamos entender mais claramente, dia após dia, a importância de conhecer a Sua palavra, de termos um relacionamento direto com ela.
Pedimos também, Senhor Deus, ajuda para que a gente compreenda a função do fazer parte da sua igreja, do estar junto com pessoas que vão além daquilo que é a nossa conveniência. E mais do que isso, que não sejamos apenas os religiosos que participam de um ato litúrgico, mas não estabelecem relações com as pessoas. Nos dê, Senhor Deus, amigos, pessoas que desejam te conhecer tão profundamente quanto nós estamos sendo levados a desejar, para que a gente possa trilhar essa jornada, não agora sozinhos, e não mais baseado apenas em direitos, mas na consciência de tudo aquilo que o Senhor é e o que o Senhor deseja de cada um de nós, a nossa responsabilidade uns pelos outros. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.